Olá pessoal, vamos continuar aqui a nossa aula 6, se eu não me engano, né? Sobre função quadrática. Se eu não me engano também é o item 5. É mais um elemento que nos ajuda a formar o gráfico de uma função quadrática. É o vértice da parábola. Ora, é claro que isso tudo é demonstrado, mas aqui eu não tenho tempo suficiente para isso. Ora, o vértice da parábola, tá? Ele é extremamente importante para a gente. Ora, o x do vértice é dado pela expressão menos b sobre 2a. E o y do vértice é dado pela expressão menos delta sobre 4a. Não esquecendo, né, que o vértice é um ponto. E todo ponto é composto de quem? Do seu x e do seu y correspondente. Tá? Outra coisa é que a reta vertical x igual a menos b sobre 2a, tá? Ela é o chamado eixo de simetria da parábola. Quer dizer, a parábola é uma curva simétrica. Quando você traça a reta vertical x igual a menos b sobre 2a, você vai ter a parábola dividida, digamos assim, em duas partes, tá? Como se fosse um espelho. Duas partes simétricas. Uma caindo sobre a outra se nós dobrarmos. Ora, isso vai ser de uma grande importância para a gente. Então, vejamos um exemplozinho aqui. Dessa função quadrática. Ora, f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Então, quem é o a dessa função? O a vale 1, o b vale menos 3 e o c igual a 2. Como eu vou precisar do discriminante, eu vou achar logo esse discriminante. Ele é b ao quadrado menos 4ac. Então, o discriminante vale 9 menos 8. Daí o discriminante é igual a 1. Tá? Muito bem. Então, quem é o x do vértice? O x do vértice sempre será menos b sobre 2a. Então, menos coeficiente b, que é menos 3, sobre 2 vezes 1. Vai dar 2. Então, aqui vai dar positivo 3 meios. Na hora de você achar o y do vértice, você tem dois caminhos. Um é substituir esse valor na função. Se eu pegar esse x do vértice e substituir na função, eu vou encontrar o y correspondente a ele. O y do vértice correspondente a esse x do vértice. Tá? Isso é aconselhável fazer quando você tem valores aqui inteiros que ficam fáceis de serem substituídos. Valores, né, fracionários, irracionais, já fica um pouquinho mais trabalhoso. Então aí, nesse caso, eu recomendo aplicar direto a fórmula. Y igual a menos delta sobre 4a. Então, esse y vai ser igual a menos 1 sobre 4 vezes 1, que é 4. Menos 1/4. Tá? Então, o vértice dessa parábola é
x igual a 3 meios, y igual a menos o quê? 1/4. Volto a repetir, se esse valor fosse um valor fácil, bastaria substituir na função, né? Se torna mais rápido. Agora, quando são valores fracionários ou irracionais, o melhor é aplicar a fórmula mesmo. Ó, f de x igual a 2x ao quadrado menos 4x mais 1. Tá? Então, olha lá, quem é o A? O A, coeficiente do termo de segundo grau é 2. O B é menos 4. E o C igual a 1. Ora, o discriminante, nesse caso, vai ser b ao quadrado menos 4ac. Então, o discriminante vai dar 16 menos 8. Igual a 8. Bom, o x do vértice está aqui, ó, menos o valor de b, que é menos 4, sobre 2a, 2 vezes 2. Aqui nós teremos 4 sobre 4, x do vértice igual a 1. Esse é o caso que eu me referi, ó. Aí, eu posso substituir esse valor direto na equação para encontrar o y do vértice, direto na função. Olha lá, basta substituir o valor do x, ó. Ah, Mário, e se eu fizer pela fórmula? Também vai dar, claro. A fórmula surge daí. Então, o y do vértice vai ser 2 vezes 1 menos 4 mais 1. Então, o y do vértice, 2 menos 4 mais 1. Portanto, teremos y do vértice igual a 5 menos 4, igual a 1. Logo, o vértice dessa parábola é o ponto 1. Ok? Muito bem. Gente, claro que isso tudo é demonstrado, tá? Uma aula transmitida, gravada, ela não substitui a aula presencial. Ela é um reforço, ela é uma ajuda, tá? Mas não dá para abranger tudo, não dá para demonstrar tudo, e nem é o propósito nosso aqui, tá bom? Então, pegue outros livros, façam outros exercícios, assistam outras aulas com outros professores, tá? Ok? Bom, seguindo aqui, ó. O item 6 é mais um componente mais um elemento está no singular porque ela tem um máximo só e ela tem um mínimo só. Então, máximo e mínimo da função quadrática, claro. Aqui, gente, é importantíssimo isso,
é importante e é uma coisa fácil. Por quê? Pelo seguinte, repara, quando A for maior que zero, quando A for positivo, nós aprendemos que a parábola tem a concavidade voltada para cima. Se a concavidade é voltada para cima, isso obviamente vai implicar que ela tenha um ponto de mínimo. Então, quem define se a função quadrática tem um ponto de mínimo ou um ponto de máximo é o A. Se o A for positivo, ela vai ter um ponto de mínimo. Se o A for negativo, a concavidade da parábola vai estar voltada para baixo. E aí você vai ter um ponto de máximo. Ponto de mínimo, o mínimo é o menor valor que a função pode assumir. Máximo é o maior valor que a função pode assumir. O interessante é que tanto o ponto de máximo como o ponto de mínimo vai ser o vértice. Vai ser o vértice. Então, para achar quem é o ponto de máximo ou o ponto de mínimo, eu tenho que saber quem é o vértice da função. Agora, fique atento, porque 3 perguntas ele pode te fazer, tá? Pode fazer para vocês. Uma delas é o seguinte: quem é o ponto de máximo ou ponto de mínimo? Aí, se ele está falando em ponto, você tem que dar o valor do x e o valor do y. Ponto envolve o x e o y. Se ele pedir qual é o valor máximo ou qual é o valor mínimo da função, ele está querendo quem? O y, é o menos delta sobre 4a. E se ele te pedir para que valor acontece o máximo ou acontece o mínimo, aí ele está falando de quem? Do x. Então são as 3 perguntas que podem ser feitas. Quem é o ponto de máximo ou ponto de mínimo? Aí você vai ter o x e o y, porque é o ponto. Quem é esse valor máximo ou esse valor mínimo? Aí é o y do vértice, tá? E para que valor acontece o máximo ou o mínimo? Aí ele está pedindo quem? O valor de x. Mas quem determina isso é o coeficiente do termo de segundo grau. Quem determina o quê? Se tem ponto de máximo ou ponto de mínimo. Vamos ver uns exemplozinhos aqui para clarear as ideias. Vamos ver uns exemplozinhos aqui para clarear as ideias. Então vamos supor que eu esteja com essa função aqui, ó. Essa função quadrática. Tá? Eu quero saber se ela tem ponto de máximo, se ela tem ponto de mínimo e quem é esse ponto. Muito bem. Então, fundamental pra gente, ó. O A é igual a menos 1. Tá? O A é igual a menos 1. Se o A é menos 1, esse A é negativo, e aí a parábola tem a concavidade voltada para onde? Para baixo.
Hã? Se a concavidade está voltada para baixo, então não resta dúvida. Essa parábola, essa função quadrática tem um ponto de máximo. Ela tem um ponto de máximo. Certo? Muito bem. Se ela tem um ponto de máximo, vamos calcular esse ponto. Olha, o A é menos 1, o B é 2 e o C vale 3. Eu vou achar logo o discriminante. Quem é esse discriminante? Ele é B ao quadrado menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é 3. Esse discriminante vai dar 4 mais 12. 16. Muito bem. Então, x do vértice menos b sobre 2a. Isso implica em quem? O x do vértice é menos 2 sobre 2 vezes menos 1. Repara, nesse caso vai dar 1, né? Seria mais fácil a gente substituir aqui, ó, para encontrar direto o y do vértice. Tá? Mas pode calcular pela fórmula. Y do vértice, quem é? Menos delta sobre 4a. Não tem problema. Pode sair pela fórmula também. Logo, que é o y do vértice? Ele é menos 16 sobre 4, que multiplica menos 1. Vai dar positivo, ó, menos por menos vai dar mais, na divisão, 16 por 4 vai dar 4. Certo? Então, nós temos um ponto de máximo, que é o ponto aqui, ó. É esse ponto aqui, ó. 1 para x, 4 para y. Se ele perguntasse para que valor acontece o máximo, a resposta seria só o x. X igual a 1. Quem é esse valor máximo? Se ele pediu o máximo da função, quem é o máximo da função? O máximo da função é 4. Tá? Então vemos o quanto é simples, né? Vamos ver um outro exemplozinho aqui. Um exemplo 2. Um exemplo 2. Onde a minha função é essa aqui. Dois x ao quadrado mais x mais 3. Bom, a primeira coisa a fazer é olhar para quem? Olhar para o A. O meu A aqui, ele é igual a 2. Positivo. Peraí. Então eu sei que a concavidade da parábola está voltada para onde? Para cima. Isso significa dizer que essa parábola, essa função quadrática, vai ter um ponto de mínimo. E não importa, tanto faz ponto de mínimo ou ponto de máximo, tá? É sempre o vértice da parábola. Então vamos lá, o A é 2, o B é 1 e o C é 3.
A igual a 2, B igual a 1, C igual a 3. Vamos achar logo o discriminante. Discriminante é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, o delta vai ser igual a 1 menos 24 menos 23. Muito bem. Logo, o ponto de mínimo vai ser achado aqui, ó. Quem é o x do vértice? Menos b sobre 2a. Facilmente a gente acha aqui, ó. X do vértice. Menos b, menos 1. 2a, 4. Então a gente vai ter o x do vértice sendo quem? Menos 1/4. Não esqueça, né, gente? Se a pergunta fosse para que valor acontece o mínimo, seria essa a resposta. Tá? Se ele pergunta qual o valor mínimo, aí é o y, menos delta sobre 4a. Mas como ele está pedindo o ponto são as duas coordenadas. Então, y do vértice vai ser menos o delta, que é menos 23, sobre 4a. 4 vezes 2. Então, vamos ter 23 oitavos. Aí está o y do vértice. Logo, o ponto, nesse caso é um ponto de mínimo, é menos 1/4 e 23 o quê? Oitavos. Então, vimos o quanto é simples, né? E o quanto é importante o vértice da parábola. Porque o vértice da parábola, ele sempre é o ponto de máximo ou ponto de mínimo. Ok, gente? Então, um abraço, até a próxima.